Finalmente eu terminei a 8ª temporada de Grey's Anatomy. Agora só faltam aí 8 temporadas e meia, 9 pra frente. Meu Deus, eu não tô nem na metade ainda. Vamos lá, de novo. Finalmente eu terminei a 8ª temporada de Grey's Anatomy. Sim, estou chegando quase na metade aí, tem muito caminho pela frente, mas consegui terminar. Tô tentando dar um gás, eu juro pra vocês, tô tentando e eu vou conseguir acelerar isso aí porque eu já tô tomando muito spoiler e vim comentar um pouquinho com vocês algumas coisas que aconteceram pra gente relembrar vocês, relembrarem na verdade porque eu acabei de assistir. Vamos comentar um pouquinho então sobre os principais eventos aí da 8ª temporada de Grey's Anatomy. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e pra quem não faz ideia do que está acontecendo, pros novos aí do canal, eu faço de vez em quando, a ideia era fazer mensalmente, mas eu não consigo, só que eu tô começando a assistir Grey's Anatomy, eu não sei se foi no ano passado ou se foi em 2019, e aí a cada temporada que eu assisto, eu volto aqui no canal pra poder comentar com vocês. Existe uma playlist com todos esses vídeos que eu vou deixar o link aqui no card, pra depois que você terminar esse aqui da 8ª temporada, você assistir os outros também. E como sempre, tem muita coisa pra ser comentada, então já vamos começar, já não perde mais tempo, já desce aqui, já se inscreve, já deixa seu like, já me conta se você tá gostando e você quer que eu continue fazendo as próximas temporadas também aqui embaixo, porque eu vou começar falando, eu vou tentar dividir aqui nesse vídeo, com primeiro falando da vida pessoal dos personagens ali, de algumas coisas que aconteceram, pra depois falar dos casos que tiveram, dos que mais me chamaram a atenção, dos mais chocantes, etc. E pra quem já assistiu a 8ª temporada já sabe do que eu tô falando. Pra quem ainda não assistiu, fico alerta de que vai ter spoiler, porque eu tô falando dessa temporada, óbvio. Então vou começar falando aqui da vida pessoal dos personagens, porque a gente assiste Grey's Anatomy pra isso, né? Pra ver a vida pessoal, o drama pessoal de cada um deles ali, porque os casos médicos são só a cereja do bolo. Uma coisa que eu tô gostando muito, que eu já tava gostando antes, mas que essa temporada ficou muito forte, é a amizade entre o Mark Sloan e o Dr. Jackson Avery. Mano, é muito legal a broderagem ali deles dois, do jeito que eles interagem um com o outro, do jeito que o Jackson, ele confia muito no Mark, no jeito que ele ensina, e o Mark, ele gosta muito, ele é praticamente um pai, um professor ali. Ele fica muito orgulhoso quando o Jackson consegue fazer as coisas, tá certo ali nas cirurgias e tal, quando ele consegue outras coisas também por causa das cirurgias. Mano, é muito legal a amizade entre eles dois e tem crescido muito, e nessa temporada principalmente isso ficou bem evidente. Então foi uma coisa que me agradou muito e que eu gostei de ver nessa temporada. Já temos outras coisas que eu não gostei tanto assim, né, que incomoda qualquer um que assiste, óbvio, como foi a briga entre o Derek Shepherd e a Meredith Grey, que já estava desde o final da 7ª temporada, porque a Grey, ela alterou lá um negócio da pesquisa clínica do Derek, e aí ele ficou muito puto, ele acabou perdendo a pesquisa, eles pararam de se falar, só que aí logo em seguida eles conseguiram a Zola, que mesmo assim não resolveu a treta deles dois, porque estava muito quente ainda, estava muito recente, e aí a 8ª temporada começou em cima disso, né? Eles tentando dividir a guarda ali da Zola, mas tentando esconder ao mesmo tempo da assistente social, porque se ela descobrisse que eles estavam tretados e dormindo cada um no lugar, aí ela poderia levar a Zola embora, e foi o que aconteceu. Ela acabou descobrindo, mas eu entendi que não foi tanto pela separação dos dois, né? Foi mais pelas mentiras que eles contaram e tal. Eles acabaram não se tornando pais confiáveis para adotar uma menina, para assistente social e pra galera aí que cuida dessa adoção. E aí eu começo falando primeiro pela treta deles dois, né, da pesquisa clínica lá. Como eu já falei muito no outro vídeo, então só vou repassar aqui, que eu acho que o Derek tá certo, mas ele tá agindo de uma forma muito pesada com a Meredith Grey, porque ela fez aquele negócio por um bom motivo, e qualquer pessoa no lugar dela também teria feito. Então acho que deveria ter tido mais uma conversa, uma comunicação entre eles dois, mas foi uma treta muito feia e que me incomodou ver eles dois, porque eu gosto desse casal. E ver eles dois juntos, brigados, assim, separados e tal, foi muito ruim pra mim nesses primeiros episódios, mas aos poucos eles foram tentando se acertar, entenderam que eles não podem trabalhar juntos justamente para que essas coisas não aconteçam, para não atrapalhar o casamento deles, e aí a Meredith Grey acabou desistindo de ser uma neurocirurgiã, o que me deixou triste porque eu realmente apostava que ela ia seguir essa especialidade. Não foi, infelizmente, ela tá indo mais pra cirurgia geral. E aí eles receberam a Zola no começo da temporada, no final da temporada passada, na verdade. Passou uns episódios, perderam, foi muito triste, mas quando eu editei o vídeo passado, da temporada passada, eu já tinha, na hora que eu fui pesquisar umas imagens no Google pra editar o vídeo, acontece muito isso. Toda vez que eu vou fazer um vídeo de Grey's Anatomy, eu tomo um spoiler diferente. Eu chamo de auto-spoiler. Eu pesquiso as coisas no Google e eu mesmo me dou um spoiler, porque eu poderia não pesquisar. Eu poderia, episódio por episódio, tirar o print da imagem, mas dá muito mais trabalho, então às vezes eu prefiro pesquisar
pesquisar, só que eu sempre me arrependo. Então eu acabei tomando esse spoiler de quando eu pesquisei algumas coisas da Zola, eu vi uma foto dela grande já com a Meredith, então eu sabia que ela continuaria na série por algum tempo, então eu sabia que ela voltaria, e foi o que aconteceu mais ou menos ali na metade da temporada, o que me deixou muito feliz, obviamente. E o legal é que voltou bem numa época que a Grey e o Derek eles estavam começando a se acertar melhor, estavam começando a se entender, o Derek estava começando a tratar melhor a Meredith, e aí as coisas estavam começando a caminhar, e a Zola veio só pra complementar tudo isso, e eles ficaram felizes, pelo menos até o final da temporada. Diferente de um outro casal, que se eu não me engano surgiu nessa própria temporada, mas aí veio o erro de novo, já vem a Izzy tudo de novo na nossa cabeça, né? Uma médica, uma cirurgiã se envolvendo com o paciente, foi o caso da Ted, que ela se envolveu lá com o Henry, que era um paciente que tinha problema no coração, eu tinha feito várias cirurgias, eu continuava fazendo, mas ele tinha ficado sem seguro, né? Ele tinha perdido o seguro de saúde dele, e aí ela se casou com ele para ele conseguir continuar fazendo as cirurgias, pra ele não morrer e tal, porque ele não tinha dinheiro pra isso. E eles casados, ele foi se apaixonando por ela e ele foi conquistando ela aos pouquinhos também, o que foi muito legal. Eu torcia por esse casal, mas eu tinha consciência lá no fundo de que o Henry em algum momento ia morrer, e foi o que aconteceu. E foi, mano, foi muito triste. Não foi tão triste quanto o Danny do Cat, não tem como, né? Mas foi muito triste a morte do Henry, eu fiquei bem abalado, assim, mas pela situação que aconteceu, porque a Ted estava fazendo uma cirurgia mó longa lá, e aí ele morreu numa outra sala de operação, e aí o Hunt teve que mandar a Cristina lá pra ajudar ela na operação, e a Cristina sabia que isso tinha acontecido, então ela teve que ir lá e não podia falar nada pra Ted. Foi uma situação muito constrangedora, muito difícil de tudo aquilo, mas eu não julgo o Dr. Hunt, eu acho que ele fez a decisão certa, por mais cruel que seja, mas ele tinha que fazer aquilo, porque como é que você fala pra cirurgiã que tá no meio da cirurgia que o marido dela morreu? Ela ia acabar comprometendo a outra vida que tava ali também. Não tinha nada pra fazer, ele já tinha morrido. Se ele tivesse, puta, tendo um ataque cardíaco, só ela pode salvar, então chama. Agora ele já morreu. É cruel, é triste, eu sei que o que eu tô falando é bem triste, e eu não tô lá na pele. Se tivesse acontecido comigo, talvez eu tivesse uma outra opinião. Mas vendo de fora, não envolvido emocionalmente, eu acho que ele tomou a decisão certa, mas que foi uma situação muito difícil pra assistir, e ver a Ted passando por aquilo, por toda aquela tristeza, foi bem complicado também. Mas voltando a falar de casais, teve um casal que foi muito legal que eu tava torcendo, mano, há muito tempo, e finalmente aconteceu, que é o Avery com a April Kepner. Porque o Avery, ele tava com a Alex um tempo e tal, vi que ele tava gostando dela, tanto que eu comentei um pouco disso no vídeo sobre a 7ª temporada, mas eu preferi a Alex com o Mark, e aí eu não torcia tanto pra eles dois darem certo, por mais que eles fossem bonitinhos ali. O Avery, pra mim, ele melhorou muito nessa 8ª temporada, então eu tava torcendo para as coisas darem certo pra ele. Pensei comigo, vou fazer um vídeo de noite, porque não tem tanto barulho na rua quanto tem de manhã. Aparentemente eu estava errado, porque é meia-noite e esse barulho tá acontecendo, enfim. Mas pra mim, o Avery, ele melhorou muito nessa 8ª temporada, então eu tava torcendo para as coisas darem certo pra ele. E aí eu via que ele tinha uma amizade tão legal com a April, ele sempre defendia muito ela, eles dois vieram do Mercy West, que era o outro hospital que se fundiu com o Seattle Race, então, sabe, eles tinham uma química muito legal, por que não fazia esse casal funcionar? Eu nunca entendia isso. E aí as coisas foram acontecendo, até que mais pro final da temporada, finalmente eles ficaram juntos, e aí teve umas tretas, e eu espero que eles continuem. Eu já tomei spoiler, de novo, um alto spoiler sobre o futuro deles dois, então eu já sei. Mas antes de saber, eu digo aqui pra vocês que eu estava torcendo para que eles dois fiquem juntos daqui pra frente. Então, se eles vão ficar ou não, eu não vou falar nesse vídeo, porque talvez alguém não tenha visto ainda. E ainda na área dos casais aqui, mas voltando para falar um pouquinho de treta e desentendimentos ali e tal, vou ter que voltar a falar das coisas que eu falei na 7ª temporada também, sobre a briga do Dr. Hunt com a Cristina Young, daquelas decisões que eles tomaram, né, que ela tomou, na verdade, de ter um aborto, e que ele pastou, brigou, mas acabou apoiando ela, mas aí chegou na 8ª temporada, ele jogou tudo na cara dela de novo. E assim, eu não vou falar tudo de novo que eu falei no outro vídeo, eu dei muitos detalhes sobre o que eu acho dessa discussão no outro vídeo, mas resumidamente, ele não está totalmente errado em querer ter filhos, em discutir por causa disso, é normal. Quer dizer, normal assim, né? Eles deveriam ter conversado isso antes do casamento. Não conversaram, ok. Mas ele quer muito ter filhos. Eu não acho certo ele abrir mão de querer ter filhos para fazer a Cristina feliz. Mas eu também não digo que a Cristina está errada, porque ela não tem que abrir mão de não querer ter filhos só para agradar o Hunt. Sabe por quê? A decisão dos dois está certa. Do jeito que eles estão, na verdade, do jeito que o Hunt está agindo está errado. A Cristina está fazendo dela, está fazendo certo.
Mas o pensamento dos dois pra mim não tá errado. Porque se o Dr. Hunt ele abre mão de ter filhos, daqui uns anos ele vai sentir falta, porque ele sempre quis, ele quer. Então se ele não tiver daqui uns anos, ele vai se arrepender e vai culpar a Cristina e o casamento não vai dar certo em algum momento do futuro e vai ser tarde demais para ele ser pai. Então seria um arrependimento muito grande da vida dele. Logo, eu não acho que ele tem que abrir mão disso. O contrário, porém, também é verdadeiro aqui. Se a Cristina Yang abre mão de tudo isso, abre mão do que ela acredita, do que ela quer, para ter um filho pro Hunt só para ele ficar feliz, ela pode se arrepender muito disso, porque vai prejudicar a carreira dela, segundo ela mesma, ela vai ter que dar atenção pro filho, então não dá para dar a mesma atenção para a carreira dela. E ela sempre deixou bem claro que a carreira dela é a prioridade, ela é a prioridade para ela mesma. Ela sempre falou muito bem disso. Então, se de alguma forma ter um filho ou uma filha atrapalhasse a carreira da Cristina Yang, ela ia culpar o filho ou a filha e o Dr. Hunt também, e aí seria toda uma família que seria destruída, porque ela abriria mão de uma coisa que ela queria muito, que é muito importante, que era não ter filhos, só para agradar o Dr. Hunt e fazer esse casamento funcionar. O que já é óbvio que não tem o que fazer funcionar, que esse casamento já acabou, só que eles não tinham percebido ainda. E aí chega em toda essa discussão, eles brigaram tudo de novo nessa temporada, mais da metade da temporada já eles começaram essas discussões, pararam de se falar por um tempo, né? O Dr. Hunt estava muito bravo com a Yang e tal, e as coisas foram acontecendo, até que a Yang começou a dar uma de doida e desconfiar de tudo que ele estava fazendo, achando que estava sendo traída. No final, ela não era doida, ela sabia de que tinha uma coisa errada acontecendo, foi por um caminho diferente ali, mas no fundo ela sabia e acabou não descobrindo, né? O Dr. Hunt acabou confessando que realmente traiu ela com uma outra mulher, o que gera toda uma outra discussão que, cara, assim, uma coisa que eu louvo muito em Grey's Anatomy são essas discussões que eles trazem, porque é muito importante a gente falar sobre as pessoas não quererem ter filhos. A gente tem que normalizar isso, sabe por quê? É o caso da Cristina Yang, é o caso de muitas outras mulheres, homens também, mas homem é a sociedade, né, o mundo que é patriarcal, etc, não vou entrar nesses detalhes, mas o mundo machista como ele é, se o homem não quer ter filho, ele abandona e, entre aspas, tá tudo bem. Ele não é tão julgado pela sociedade. Ele precisa pagar uma pensão ali, que é uma merreca, e que não tem como, né? O filho gasta muito mais do que aquela pequena porcentagem de um salário mínimo, que é ridículo no Brasil, mas é ok, sabe? Agora, uma mulher abandonar um filho, ela vai ser julgada o resto da vida dela. Então é muito mais complicado. E aí, ela não pode abandonar. Aí tem que criar o filho que ela não queria, sabe? E teve por causa de uma pressão tanto da sociedade quanto do namorado ou do marido, enfim, e gera toda uma criação ruim para aquela criança que vai crescer não da forma que deveria crescer, sabe? Com o amor que ela realmente deveria receber de uma pessoa que realmente queria a chegada daquela criança. Então tem toda uma discussão que é muito válida que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, para nossa realidade e conversar sobre isso de pessoas que não querem ter filhos. Tá tudo bem, sabe? É normal. E eles tiveram uma discussão muito legal porque o Dr. Hunt ficava o tempo todo, mas por que você não quer ter filho? Você teve algum trauma quando você era criança? Aconteceu alguma coisa? Sua infância não foi legal? E não, às vezes a pessoa só não quer e tá tudo bem, sabe? E a gente precisa normalizar urgente isso, porque é chato ficar colocando uma pressão sobre isso. Eu sou casado, vai fazer 2 anos agora essa semana, no dia 25, vou fazer 2 anos de casamento com a Bia. Eu sou louco pra ser pai, sempre fui, muito antes da gente casar, muito antes da gente namorar. Eu sempre sonhei em ser pai, sempre sonhei em constituir uma família e também é o sonho da Bia. E mesmo pra gente que já tem planos num futuro próximo, de começar a tentar ter filhos e tal, constituir uma família, pra gente é chato quando as pessoas ficam toda hora perguntando, e aí, e os filhos, quando é que vai vir e tal, não sei o quê. Se é uma pessoa próxima, se você quer perguntar isso pra uma pessoa que é muito próxima e que tem intimidade, que te dá liberdade pra isso, ok. Mas se você mal conversa com a pessoa, não faça esse tipo de pergunta. É chato. Isso é uma pergunta íntima que cabe ao marido e à mulher conversar sobre, ou a esposa e a mulher, ou o marido e o homem, enfim. Mas cabe ao casal decidir isso, sabe? E é chato ficar perguntando isso porque é uma pressão que o casal não precisa, porque o casal já tem tantos outros problemas pra resolver, tem uma casa pra pagar, tem conta, tem um monte de coisa, e tenha certeza que eles já conversaram, ou pelo menos deveriam ter conversado, sobre a questão de ter filhos ou não. E se eles vão ter, é problema do casal, sabe? Então parem de colocar essa pressão nos outros casais de que você não tem liberdade pra isso, porque é chato, incomoda e é muito ruim para a sociedade como um todo. A gente precisa normalizar isso, porque o casamento não é para qualquer coisa. Então se você não confia o suficiente, se você não ama o suficiente, se você não conversou o suficiente, não case, por favor. Engraçado que todos os vídeos de Grey's Anatomy agora tá virando conselhos matrimoniais do Luke. Será que vai surgir um quadro novo por aqui? E por último, falando ainda de casamento, ainda da vida pessoal dos personagens ali, tivemos a situação
que é uma vida pessoal, mas é um caso ao mesmo tempo, que é a Adele, que é a esposa do Dr. Webber, eu ia falar do chefe Webber, mas ele não é mais chefe nessa temporada, do Dr. Webber, que tá com Alzheimer muito avançado. E, mano, que complicado, hein, velho? Que complicado. Porque eu entendo muito o Dr. Webber, tudo que ele falou, sabe? Ele falou que já falhou muito com ela e fez votos, sabe, no casamento dela de estar com ela na saúde e na doença. E isso é muito amor. Só que aí chega num ponto que ela tá tão avançada que ela não sabe quem ele é, ela não lembra dele. E ela não sabe o que tá fazendo, ela tá se machucando, tá machucando ele. Aí ele leva ela pra uma casa de cuidados lá de pessoas que têm Alzheimer. E lá, ela não lembrando que é casada, se apaixona por outro homem e, tipo, ele tem que ver tudo aquilo acontecendo. Mano, é complicado, sabe? É muito complicado e por isso que eu não julgo que mais pro final ele acabou ficando com a mãe do Jackson Avery, porque, mano, é complicado. É uma situação muito complicada e eu não consigo imaginar passar por tudo que ele tá passando. A cabeça dele deve estar fervilhando, assim, com muitas coisas que passam. É complicado, hein? Complicado. No mínimo, complicado. E aí agora eu vou falar um pouquinho dos casos também que tiveram nessa temporada que mais me chamaram a atenção. Tem aquele do último episódio, que vocês já sabem do que eu vou falar. Mas antes eu queria falar também de um episódio específico que foi o E se? Que é tipo um sonho da Meredith Grey, se a mãe dela não tivesse morrido, se as coisas tivessem tomado um caminho diferente, como é que seria? E a gente acaba vendo ali muitas coisas trocadas da realidade que a gente tem hoje em dia. Como, por exemplo, a Alice Grey, ela tá viva e tá casada com o Dr. Webber. Né? Ele acabou largando da Adele, ela não voltou com o pai da Meredith, mas, né, tá casada ali, tá viva e tal, e a Meredith Grey foi criada pelo Dr. Webber, tanto que tem o sobrenome dele. Mas o pai dela existe, que é o Thatcher, e ele teve a Lexi também, tanto que a Lexi aparece, só que ela tem uma criação toda diferente, porque a mãe dela morreu, o pai dela acabou se matando, né, que ela acaba comentando lá, e ela se torna uma viciada em drogas e tal, toda tatuada, toda diferentona, aparecendo lá no hospital e tal. Então ela tem toda uma vida muito transformada. E eu vou começar pra vocês que é complicado, porque assim, quando eu penso num episódio de e se ser tipo uma realidade paralela, uma decisão diferente do passado que muda o curso das coisas atuais, pra mim essas coisas não encaixaram muito bem. Então se a gente for pela lógica, esse episódio não faz nenhum sentido. Mas vamos supor que tudo que acontece nesse episódio só teria acontecido se a mãe da Meredith não tivesse morrido. Aí tudo bem, ela não teve o Alzheimer, ela ficou com o Dr. Webber, ela foi criada pelo Dr. Webber, pegou o sobrenome dele, etc, etc. Só que por que a Lexi se tornou uma drogada? Por que a mãe dela morreu? Porque quando a mãe dela morreu, ela já era médica, e ela não se tornou médica por causa da Meredith. Então ela se tornou médica porque ela quis se tornar médica, as coisas aconteceriam daquela forma. Talvez o Thatcher, vendo a Alice Grey viva com o Dr. Webber, ele teria criado a Alexi diferente. Não sei, a gente pode levar por essa linha, mas eu acho que ficou um pouco exagerado. Eu acho que ela seria médica do mesmo jeito, mas enfim, eu acho que eles só quiseram trocar a realidade de todo mundo mesmo. Não foi pra seguir uma linha lógica, não. Só que aí também tivemos outras coisas nesse episódio, como a Christina Young de franjinha, achei muito legal. Mas foi mais ou menos essa mudança, ela manteve a personalidade de uma forma que ela seria se ela não tivesse se aproximado dos outros personagens, dos outros internos que entraram com ela lá na primeira temporada. Aí nessa realidade também, nesse episódio, a Meredith, ela acabou não se casando, ela estava noiva do Alex, né? Ele parece que ele começou como interno ali como um vacilão também, que ele errava muito no começo da série, mas ele foi se adaptando ali, se tornando uma pessoa melhor pra ficar do lado da Meredith, só que a gente viu que ele não se tornou uma pessoa tão melhor assim, porque ele traiu a Meredith com a April Kepner, né, que é a melhor amiga, que é a pessoa, inclusive, da Meredith, e aí as coisas todas aconteceram, todas emaranhadas ali nesse episódio. E a coisa que mais me chocou e que pra mim não fez o menor sentido foi o relacionamento da Kylie com o Dr. Hunt. Tipo, eles tinham 3 filhos. Mano, por quê? Sabe? Por que eles... Beleza, os dois são de trauma, mas por quê? Sabe? Pra mim não entra na minha cabeça por que em alguma realidade eles teriam se envolvido. Pra mim não fez sentido. Mas enfim, aconteceu ali. Só que a gente viu que por mais que todas essas coisas tivessem acontecido, o destino deles não mudaria tanto. Porque a Kylie, ela começou a olhar pra Arizona com outros olhos, né? Ali mais pro final do episódio. A Meredith ficou solteira, né? Terminou com o Alex porque foi traída. Foi lá pro bar e lá ela encontrou o Derek Shepherd, que tinha acabado de terminar com a Edson, que estava grávida com o filho do Mark, né, porque eles já tinham toda essa traição, e aí o Derek foi pra lá e eles acabaram se conhecendo ali, sendo só uma garota no bar e um homem no bar, né, só tomando uma tequila ali e tal, que só se conhecendo, assim como foi lá no primeiro episódio também. Então as coisas foram se encaixando mais ou menos como é a realidade hoje. Então parece que mesmo que as coisas tivessem tomado outro caminho, o destino de cada um deles seria o mesmo. E agora sim, vamos falar rapidinho de alguns casos muito legais que tiveram essa temporada. Foram vários, mas eu queria citar alguns aqui. Logo no primeiro episódio, mano, do nada abriu uma cratera no meio da rua, mano.
o que tava acontecendo, velho? Tava parecendo um casal mó desconhecido que a gente nunca tinha visto na série. Aí a mulher discutindo com o cara e tal, não sei o que, sai do carro andando, ela para em frente do carro, do nada ela cai. Aí ele sai do carro e olha, as coisas começam a desmoronar, mano. Surreal, velho. Eu fico imaginando isso na vida real. Que acontece, né, mano? Não é um negócio fictício, tão fictício assim. Acontece, de vez em quando aparecem umas crateras no meio da rua do nada. E é muito sinistro, mano. E aí, como se isso não bastasse, o marido dela, que estavam brigados, mas o marido dela teve que descer até a cratera pra cortar a perna da própria esposa pra poder salvar a vida. Mano, que tensão, velho. Esse episódio pra mim foi muito tenso. E a Dr. Hunt lá tentando ajudar a Kali também. Foi bem legal, mas foi um pouquinho de tensão ali pra mim nessa cratera aí. Teve também um pouquinho mais pra frente ali dos episódios, ainda nessa temporada, um acidente com a ambulância. A gente já teve outro acidente com a ambulância também, mas dentro do hospital. Dessa vez não. Dessa vez a Meredith e o Alex, eles estavam ali transportando, eu não lembro se era um coração, se era um bebê, mas eu acho que era um bebê na verdade, que tinha problema de coração e que estava indo receber um transplante, mas a ambulância parou de funcionar no meio da chuva, no meio da serra ali, num lugar mó perigoso, cheio de curva, e aí o motorista da ambulância abandonou eles ali, falando que eles tinham que ir embora, só que eles não podiam ir embora porque estava chovendo, tinha uma criança com problema de coração que eles não poderiam abandonar ali, e aí eles ficaram dentro da ambulância até que veio o carro e macetou a ambulância, jogou eles para todo lado, sobreviveram, mas as vítimas do carro não. E aí teve que socorrer todo mundo ali no meio da rua. Mano, foi tenso também, foi tenso. Existia um ditado que eu conhecia na minha infância que falava que o cúmulo da sorte é você ser atropelado por uma ambulância, ou, nesse caso, sofrer um acidente com uma ambulância e com médicos lá dentro. Eu já diria que o cúmulo da sorte é não sofrer nenhum acidente, seja com ambulância ou não, porque eu acho que seria melhor. Uma outra coisa que aconteceu, que não chega a ser um caso que eu quero comentar, mas eu queria dizer que eu achei muito legal a participação do tio Phil, né, que é o James Avery, que é o tio Phil lá de Maluco no Pedaço. Ele apareceu no episódio aqui, é muito legal, nunca tinha visto ele em nenhuma outra produção. Ele tava aqui, já tava com uma carinha meio de acabado, né? Eu não sei quando é que passou a 8ª temporada, ele morreu em 2013, eu acho, 2014, eu não lembro. Mas já devia estar perto ali, não devia estar muito longe não da morte dele, já estava meio acabado, ele morreu tão novo, mas já estava com uma cara de que uns 70 anos, ele não chegou a toda essa idade. Então já dá pra ver que ele tá meio deteriorado, mas ele arrebentou na atuação, foi muito bem, e eu gostei bastante de ver essa participação lá. Aí tivemos um caso, mano, que foi delicado, hein, velho? Uma menina que, eu não lembro direito da história dela, mas ela caiu, ela se jogou de um penhasco, de um barranco, ela se arrebentou toda machucada, e quando foram tirar vários raios-x, perceberam que ela tinha sido torturada por muitos anos, e aí descobriram que tinha sido uma menininha que foi sequestrada lá nos anos 2000, quando ela tinha 6 anos de idade, e passou esse tempo todo sendo abusada sexualmente, sendo violentada, sendo torturada pelo cara que sequestrou ela, e ela chegou a engravidar e não viu o filho dela, o cara falou que morreu, mas ele pode ter pego a criança e dado pra alguém, ou vendido, enfim. E ela passou por muitos traumas e, mano, é um caso pesado, sabe por quê? Porque acontece muito por aí. E isso me dá muito medo. A doutora Bailey, nesse episódio, ela traduziu muitas coisas que eu sinto. Apesar de eu não ser pai ainda, mas a doutora Bailey, ela fala que desde que viu esse caso, ela tinha muito trauma de acontecer com o filho dela também. E aconteceu uma vez comigo, eu tenho um irmão mais novo, pra quem não sabe, eu tenho um irmão hoje, ele tem 11 anos, vai completar 12 esse ano. E quando ele era muito novo, eu devia ter uns 2 anos, 2, 3 anos, assim, sabe aquela idade que fala pouquinho, mas anda bastante pra todo lado, que você piscou o olho, a criança correu? Eu moro em um prédio, e aqui é normal as crianças brincarem e tal, e a gente deu uma vacilada, meu irmão sumiu. Velho, foi um desespero, mas um desespero tão grande, ele ficou muito, tipo, não lembro quanto tempo necessariamente, mas ele ficou uma boa cota sumido, acho que ele ficou mais de 1 hora sumido. E era um desespero porque ninguém sabia onde que ele tava, até que a gente conseguiu encontrar ele, ele tinha subido uma das escadas aqui do prédio e tava num corredor que não morava ninguém por perto, ninguém conhecido por perto. Então não tinha como a gente saber. Mas foi, sabe, uma fração de segundo, mano, criança é complicado. E por isso que eu morro de medo quando eu tô andando de carro e eu vejo criança brincando na calçada, tipo, criança pequena. Porque criança de 8, 9 anos, ela tem um pouquinho mais de consciência. Agora uma criança de 3, 4 anos brincando na calçada, beirando a rua, passando um monte de carro, eu morro de medo, porque criança pra sair correndo é um estalo. Então, assim, isso traumatizou muito e na hora que isso acontece, vem os piores pensamentos possíveis na sua mente. Que foi sequestrado, que alguém levou, né, que saiu correndo pra rua e foi atropelado. Mano, e o pior dos pensamentos, eu acho, porque atropelado é um acidente foda, a criança pode morrer, pode acontecer muita coisa. É tragédia, óbvio que é tragédia. Mas imagina uma criança ser sequestrada e passar por tudo que essa menina passou nesse episódio. Eu acho que é muito pior, é muito traumatizante. Outro caso que foi muito chocante, que não foi tão difícil assim, foi interessante de assistir até,
foi o caso do leão, mano. Você lembra que tinha um leão solto lá por Seattle? Cara, que da hora, velho. Porque assim, eu amo leão. Pra mim é um dos animais mais lindos que tem e eu tenho muita vontade de criar um dia. Só que eu nunca vou fazer isso porque eu não sou doido, velho. Essa mulher doida que criava um leão dentro de casa. Porque assim, mano, tem várias pessoas que criam. Ilegalmente, óbvio, porque não pode ter um leão dentro de casa. Mas já vi vários relatos de pessoas que criaram, sabe? Que é mó legal. Tem um caso de 2 irmãos que eles acharam um leão filhotinho e criaram um mó tempão. Mas quando o leão começou a ficar muito grande, eles tiveram que levar pra selva. E aí um ano depois eles vão visitar esse leão e o leão vem correndo e abraça eles. Mano, é mó emocionante, dá mó vontade de ter um leão quando você vê esse vídeo. Só que é um leão, cara! É um leão, bicho. Então, assim, ele pode te tratar muito bem, te lamber. É um gato grande. É óbvio que é um gato grande. Mas pra quem tem gato, sabe que às vezes ele tá te olhando com um olhar de julgamento ali, que parece que ele tá pensando, se eu pudesse te matar, eu te matava. Imagina um gato grande que pode te matar, porque um gatinho pequeno não vai, mas um gato grande pode. E o leão é isso, ele pode te amar, pode te lamber, sabe? Pode te respeitar pra caramba. Mas no dia que ele tiver bravo, no dia que ele tiver com uma dor, que ele se sentir ameaçado, no dia que ele tiver com fome, mano, ele precisa de 15 segundos pra acabar com sua vida, velho. Então não dá pra criar um leão, tá ligado? Por mais que eu queira, mas não dá. Era óbvio que isso ia acontecer em algum momento. Então eu achei bem interessante todo esse caso ter acontecido. Agora, uma coisa que eu não achei tão interessante assim, que foi bem triste, que eu tinha maior esperança, mas que não deu certo, foi o filho da Morgan, que nasceu prematuro. A Morgan era uma interna que tava com o Alex. Ela estava grávida de 24 semanas, que eu não sei traduzir isso em meses, tem que ficar fazendo conta. Você que está grávida, para de falar semana. Fala semana para outras mulheres que já tiveram bebê, que entendem essa contagem. Para as pessoas que não tiveram bebê ainda, fala meses. Já vai fazendo a conta porque todo mundo pergunta. Então, ajuda nós a te ajudar também. Então, ela estava com 24 semanas, mais ou menos, e o bebê era muito prematuro, nem tinha todos os órgãos desenvolvidos ainda. Mano, desse tamanhinho, sabe? Mó negocinho ali, com pouquíssima chance de sobrevivência, e foi durando vários episódios, e foi melhorando, sofrendo várias cirurgias. E eu pensando, mano, não é possível, velho. Ele vai sobreviver, deu o nome de Tommy pra ele, ele tem que sobreviver, e vendo a evolução dele. Só que eu sabia que existia uma grande chance de ele não sobreviver, porque a filha da Callie, ela já tinha nascido prematura quando a Callie sofreu um acidente com a Arizona, e ela tinha sobrevivido. Então eles não iam fazer isso de novo. Óbvio que ia acabar acontecendo a morte desse bebê, e não deu outra, né? Aconteceu lá, e foi triste pra caramba, mano. Eu não gosto de ver essas coisas não, vou ser sincero pra vocês. E aí, por último, agora pra fechar o vídeo, falar do caso que eu sei que vocês estavam esperando que eu assistisse esse episódio, porque pra todo mundo que eu falava, estou assistindo o Grey's Anatomy, a primeira frase que a pessoa falava é, já assistiu o episódio do avião? Todo mundo falava isso. E finalmente, gente, finalmente eu assisti o episódio do avião. Só que aqui, antes de falar um pouquinho o que eu achei desse episódio, eu queria deixar um apelo para você que gosta de mim, que gosta do meu conteúdo, que gosta de me acompanhar, para de dar spoiler, pelo amor de Deus. Por que eu digo isso? Porque todo vídeo de Grey's Anatomy que eu posto, vocês comentam coisas das temporadas seguintes. Não comenta. Ah, mas não é spoiler. Não comenta. Eu não queria nem saber que tinha um acidente de avião em algum momento. Pra mim isso é spoiler. É um spoiler baixo, mas é um spoiler. Eu não queria saber. Se eu não soubesse de nada que fosse acontecer nesse último episódio, eu teria chorado muito, mano. A Alex morreu, cara. É uma das minhas personagens preferidas. Ela morreu. Nossa, eu teria chorado muito. Sabe qual foi minha reação nesse episódio? Essa. Porque spoiler estraga, mano. Eu já sabia que ia acontecer. Começou assim, começou leve. Tipo, as pessoas falando de acidente de avião. Você tem que assistir o episódio do avião. O episódio do avião é tenso e tal. O que eu imaginava que seria esse episódio? Seria um episódio que ia cair um avião e ia vir uns pacientes todo cagado, com a cabeça caindo pro lado, igual aquele episódio do trem, que tem um ferro atravessado em 2 pessoas, assim, do acidente de trem. Eu achava que ia ser um negócio tenso, assim, sabe? De vários pacientes ao mesmo tempo, igual tem vários episódios que essas coisas acontecem. Até que depois de várias vezes que várias pessoas vieram me falar do episódio do avião, teve um amigo meu, que eu não vou citar nomes aqui, porque eu não quero ficar expondo ninguém, mas o meu amigo Alex, a gente tava conversando, e ele falou, não sei o que do episódio do avião. Eu falei, não, já tô sabendo que esse episódio vai acontecer, mas ainda não chegou. E aí, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas aí ele me contou que seria um acidente com os médicos do hospital e não com pessoas normais que seriam pacientes. Aí eu falei, mano, eu não sabia disso, não era pra você ter me falado. Ele, puta, já que já tinham falado pra você do episódio, eu achei que você já sabia. E acabou sendo sem querer. Mas estragou o episódio pra mim. Porque eu já tava esperando. Então, quando eu vi todo mundo no penúltimo episódio se preparando pra pegar avião, todo mundo junto, falei, tá, o próximo episódio vai ser do acidente. Não deu outra. E eu já sabia também que a Alex ia morrer, e eu sei que vai ter uma outra morte, que eu não vou falar aqui, porque talvez alguém ainda não saiba, mas eu sei que vai ter uma outra morte, provavelmente já no começo da 9ª temporada, porque tudo dá a entender que isso vai acontecer. E é chato isso acontecer, sabe? Porque se você quer dar o spoiler, primeiro pergunta. Fala, você gosta de spoiler? Porque tem gente que gosta. Porque eu conheço pessoas
que elas preferem tomar spoiler porque elas ficam mais interessadas em assistir do que se não tivesse tomado, do que se não soubesse do que tá vindo. Eu sou totalmente ao contrário. Eu gosto de ser surpreendido e eu não fui. Então eu sabia tudo o que ia acontecer praticamente. Eu sabia os personagens que ia morrer. Eu não sabia que ia ser agora, mas já sabia que a Alex ia morrer em algum momento. E aí eu vi o acidente acontecendo, eu vi ela lá, eu vi ela embaixo da asa, eu já sabia que seria o momento dela morrer. Assim como eu tô vendo a história se desenhando pra morte de um outro personagem, só que esse outro personagem foi culpa minha, foi auto-spoiler de pesquisa de imagem também. Mas a Alex foi alguém que já comentou em algum momento que as mortes pra mim mais tristes era do George e a da Alex. Mano, caguei, eu não quero saber, sabe? Então, assim, me incomoda muito isso, bastante mesmo. E aí acabou estragando um pouquinho esse episódio pra mim. Então eu tenho certeza que pra muita gente, esse é um dos episódios mais impactantes, pelo menos até aqui. Era pra ser um dos episódios mais impactantes, mas pra mim não estaria no top 5, porque eu já esperava tudo que fosse acontecer. Ainda assim, foi um episódio muito legal, ver as coisas acontecendo. Foi um pouquinho tenso, mas pra mim, sabe o que foi mais tenso? Quando ia pro hospital. Porque eu ficava o tempo todo pensando, caramba, eles vão receber a notícia agora. Eles vão receber a notícia agora. Como é que eles vão reagir quanto a isso? Aí a Kylie falando, hoje eu vou esperar minha esposa com uma lingerie e não sei o quê, porque a gente vai, né, ficar a noite toda juntos, porque eu tô com uma saudade. E eu, mano, ela vai receber a notícia. Vai chegar alguém e vai dar a notícia pra ela. Sabe? Então eu tava tenso, esperando a galera receber a notícia do que tinha acontecido. Só que ninguém conseguiu receber, porque eles estavam sem sinal, porque ninguém tava sabendo o que tava acontecendo. Então eles só vão saber no começo da 9ª temporada. E aí tinha toda essa tensão, mas eu já sei quem vai morrer e quem vai sobreviver. E isso atrapalhou um pouquinho toda a dinâmica do episódio. Mas foi interessante ver as coisas ali. Só tem uma pessoa que eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer nesse acidente e do que vai acontecer nas próximas temporadas, quando que essa pessoa sai, se é que essa pessoa sai, que é a Arizona. Pelo amor de Deus, se alguém falar o que vai acontecer com ela nos comentários, eu vou bloquear do canal, já tô avisando logo. Ela é a única que eu não faço a menor ideia do destino dela. Todos os outros eu já sei, mais ou menos. Mas todos os outros envolvidos no acidente, eu já sei do destino deles. Então não tô tão preocupado assim. E é isso que eu tinha pra falar desse episódio, foi bem legal, dei mais risada do que fiquei tenso, porque foi engraçado a Young mais preocupada ali porque ela tava sem o sapato, depois ela acabou achando o sapato dela, o Derek teve que quebrar a própria mão, mano. Eu tô um pouquinho curioso pra saber se ele vai conseguir recuperar 100% da mão dele, mas acredito que sim, porque ele dura mais umas temporadas ainda na série, e aí não sei como é que vai ser daqui pra frente, quero logo começar a 9ª temporada, porque eu acho que foi a primeira vez que ficou em aberta a história, né? Quando teve o tiroteio, por exemplo, o tiroteio acabou. Teve só o destino lá do atirador, que ele deu um tiro e ninguém sabia se ele se matou ou não, mas a gente sabia já. Então, acho que de caso aberto, assim, é a primeira vez que acontece. Talvez. Não sei. Então eu quero muito começar logo a 9ª temporada pra saber o que vai acontecer daqui pra frente. O que importa é que essa foi uma temporada muito legal. Foi muito legal de acompanhar toda essa evolução. E agora só faltam mais 8 temporadas pra chegar na 17ª e depois os episódiozinhos que tem da 17ª já. Eu preciso chegar logo, gente. Eu vou tomar mais spoiler. Ô, senhor. Eu vou dar um gás, Se esse vídeo tiver muito like, muito comentário, muita inscrição, se vocês compartilharem com muita gente, eu faço da 9ª temporada já em fevereiro. É uma promessa, mas vai depender de vocês. Então se inscreve, deixa seu like, comenta as coisas que você lembra dessa 8ª temporada, se eu deixar alguma coisa de fora, ou se tem alguma dessas coisas que você quer comentar comigo, que eu falei. Não esquece de se inscrever clicando nessa bolinha e vir achar outros vídeos que eu vou deixar desse lado aqui. Aqui em cima tem aquela playlist que eu falei pra vocês, que tem todos os outros vídeos de Grey's Anatomy que eu já falei até agora, da 7ª, 6ª, 5ª, 4ª, 3ª, enfim. Tá tudo aqui nessa playlist. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!